resposta correta está em todas as alternativas. O bullying traz consequências como baixa autoestima e depressão, estresse, ansiedade e fobia, agressividade e desejo de vingança. O Casulo está de volta e hoje nós estamos falando sobre violência no ambiente escolar, a violência nas escolas. E a gente recebe o professor Edgar Piva, aqui da universidade, que também coordena o projeto Ciranda. Antes da gente continuar o nosso papo com o professor Edgar, a gente vai conferir uma matéria do repórter Cristóvão, que foi conhecer uma iniciativa aqui em Itajaí que visa orientar as crianças sobre a questão da violência na escola. Então vamos acompanhar a matéria. A violência nas escolas brasileiras é uma dura realidade, a qual a sociedade, as famílias, os professores, enfim, todos buscam uma solução. Para isso, projetos e programas de erradicação à violência, ao bullying e à falta de respeito aos professores ajudam a explicar aos alunos e também à comunidade a importância da paz nas escolas. No Centro Educacional Pedro Rizzi, Escola Municipal de Itajaí, todos os professores trabalham em prol de conscientizar os alunos sobre esse assunto. Desde o início do ano, a escola tem desenvolvido projetos, palestras, os professores têm feito um trabalho bem brilhante com os alunos, de estar informando sobre o que é o bullying, as consequências, as causas e também informando a comunidade. No início do ano, a gente tinha bem mais casos de agressões físicas que chegavam até a orientação, bem mais pais reclamando que o filho estava querendo ficar em casa por conta de algumas questões que estavam acontecendo na escola, que estava deixando a criança um pouco desmotivada aos estudos. Hoje isso ainda acontece, só que uma quantidade bem menor. E os alunos, desde cedo, já sabem o que é o bullying e que isso precisa ser evitado. O bullying é um conjunto de ações agressivas contra uma vítima. Podem ser agressões físicas, psicológicas e pode até ter o ciberbullying. Eu acho que o bullying não é brincadeira, não é uma coisa legal. A vítima pode até cometer suicídio nos casos mais graves. Pode ter abandono pelos estudos e também pode ter desinteresse pela escola, danificando assim o futuro da pessoa. Então, todos os professores estão trabalhando firmemente sobre essas questões para que diminua um pouco a violência, que é próprio também da adolescência, essa coisa só que assim, tem uns adolescentes que encaram numa boa, que conseguem sair, tem outros que sofrem muito. Então, todo esse vídeo, essa sensibilização foi para mostrar que nem todos são iguais. Tem uma criança que alguém fala alguma coisa com ele conta para a mãe, ele conta para o professor, tem crianças não. A escola vai contribuir assim para que hajam adolescentes mais equilibrados, que pensem melhores, que hajam melhores em relação à questão da violência, sim. E também despertar os que sofrem a violência e têm medo. Eu acho que com esse trabalho, a criança ela vai se posicionar melhor, ter mais confiança, segurança, contar para o pai, para o irmão, para que não aconteça, porque a violência também não é só dentro da escola, a violência familiar também, né? Violência nas ruas e tudo mais. Projetos como o do Centro Educacional Pedro Rizzi são fundamentais para a conscientização dos alunos, mas também é necessária a colaboração dos pais e da sociedade em geral, para que a violência não cresça junto com as crianças e os adolescentes. Professor, como a gente viu na matéria, as escolas, né, estão preocupadas com essas questões de violência e têm desenvolvido vários projetos nesse sentido. Essa iniciativa de sensibilizar os alunos em relação à violência, isso funciona? Assim? Como que é a sua avaliação sobre esse aspecto? Na medida que a escola conseguir envolver os alunos, né, e com isso também envolver os pais, na medida que os alunos perceber essa sintonia, perceber essa presença, né, dos professores, dos funcionários, da direção, né, ela tem tudo a dar certo, né? Então, eu acredito que a questão depende muito da gestão. Então a questão da tipo violência, a gente precisa conversar mesmo, Exatamente. A gente precisa sentar e discutir isso, Uhum. né? Não é só punir, não é só resolver o caso individualmente, mas discutir com a escola. Até mesmo muitas vezes a questão da punição, o estabelecimento de regras, né, deve ser discutido anteriormente com os alunos, né? O que vocês acham? Que tipo de punição deve ser dada a determinado tipo de comportamento? Uhum. Na medida que você responsabiliza eles, né, você dá um maior protagonismo, com certeza
a proposta vai se caminhar melhor. Professor, e o senhor que coordena o projeto Ciranda, né, que trabalha com essa prevenção, com essa sensibilização de crianças e professores em relação à violência sexual. Conta pra gente como funciona o projeto, assim, qual é a atividade do projeto? Você sabe que a violência contra crianças e adolescentes, ela envolve a violência física, psicológica, a negligência e também a sexual. Que talvez seja uma das mais complexas assim, para serem trabalhadas, né? Como normalmente nas escolas não há um trabalho de orientação sexual ou de educação sexual, né? Sim. Então se faz mais necessário ainda esse trabalho. Então o projeto Ciranda, ele começou em 2005 com o objetivo de alertar as crianças e os adolescentes, né? Para que possam se prevenir e identificar o fenômeno da violência sexual, né? E principalmente a partir dos últimos anos, a nossa preocupação maior é com relação à formação dos professores, porque a violência sexual é uma forma de violência doméstica, isto é, a maior parte da violência sexual contra criança e adolescente acontece no âmbito familiar, né? Então, os pais que deveriam proteger a criança, né? Elas a são, família, né? A família no sentido amplo, são os abusadores, né? Então, muitas vezes a escola é aquele local em que nós podemos identificar quando se está ocorrendo ou não, né? E é um espaço que muitas vezes a criança se sente segura, né? Então o professor ele tem um longo contato com a criança, às vezes até mais que o pai, né? Então o professor é que poderia identificar mais facilmente do que outro tipo de profissional. E me parece também que essa questão da violência sexual, por ela ser praticada, como o senhor falou, né, os casos mostram muito no âmbito da família, muitas vezes a criança também não sabe até que ponto aquilo é correto, não é correto, se isso, sei lá, faz parte da família, ele não sabe muito como lidar com isso, exato. né? O problema é fazer a distinção entre o que é carinho e o que é abuso. Sim. Né? Então a criança ela vive uma confusão inicial, né? E por isso também quando a criança é abusada, o que faz o abusador? Ele tenta privar a criança do convívio com outras crianças, para que ela não perceba que o que está acontecendo com ela é uma coisa que não é comum com as outras crianças, né? Então isso é um dos indicadores de que a criança está sofrendo abuso, né? Quando ela está muito retraída no seu canto, ela não consegue se socializar facilmente com os colegas, baixa o rendimento escolar, assim, né? Esses são formas que então professores, né, e cuidadores no ambiente da escola têm para identificar crianças que são violentas. É muito parecido com a questão do bullying também. Isso. Normalmente a criança fica mais quieta, não quer falar. Não quer falar, é muito difícil, né? Então os professores têm alguns indicativos que mostram... Isso, então a gente elaborou essa cartilha, né, voltada diretamente à formação do educador, né? Não só o professor, mas também o gestor, o funcionário que está lá na escola, né, que pode identificar. Então treinar esse olhar para que ele possa identificar essas situações, fazer uma primeira abordagem, como atender a criança, né, não culpá-la ou não dizer também que não foi nada, né? Que tipo de encaminhamento que deve ser feito. Então a gente, uma turma do projeto atende os alunos e simultaneamente o professor está liberado, então nós atendemos também o professor. E como que é a recepção dos alunos, né? Qual é a faixa etária que vocês trabalham essa questão? Assim, os alunos querem falar sobre isso, eles se sentem sensibilizados para conversar, porque a sexualidade nem sempre é um assunto muito tranquilo, imagina a violência sexual mais ainda. Como que os alunos recebem essa questão, assim, para falar? Como vocês têm sentido isso? Nós trabalhamos basicamente no ensino fundamental, né? Educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, né? Até o 9º ano, né? Na nova designação. É a preferência que a gente dá. Então a gente trabalha de várias formas. Quando as crianças são muito pequenas, a gente trabalha a partir de contos, né? Relatos de história, em que nós enfocamos o tema de forma mais sutil, né? E com maiores a gente trata mais diretamente, assim, do problema, né? Normalmente há uma boa aceitação, né? Tem aquela idade tipo da adolescência que se você falar sobre sexualidade estão sempre querendo discutir. Acha graça, mas também
adoram o tema. Adoram né? o tema. Porque eles estão com os hormônios à flor da pele, Sim, vamos dizer assim, né? É claro que o tema abuso sexual é um lado assim mais negativo, mais sofrido da vivência da sexualidade, né? Mas vocês chegam a abordar, professor, por exemplo, esses casos que também estão acontecendo cada vez mais do abuso virtual, vamos dizer assim, da questão da internet, onde a criança às vezes conhece uma pessoa que, né, enfim, acaba cometendo outras... Esse é um dos temas que nós abordamos, né? A pedofilia, né? O abuso sexual que se faz via internet, né? Que hoje acaba tendo outros, né, caminhos, esse abuso também sexual. Né? Então, a gente hoje vive numa sociedade altamente erotizada, né? Que normalmente se faz uso da sexualidade como produto, como mercadoria, né? Se não para vender o corpo, mas para vender outros produtos. A gente acaba sempre associando, né? Uma comercialização do sexo, né? E o professor, assim, nesse contato com as crianças, com os adolescentes, o que se percebe, assim, a falta de informação mesmo dos alunos, ou muitas vezes sobre a questão da violência sexual, ou realmente é um tabu, né? Não se quer falar, ou seja, né, a falta de informação, ou muitas vezes o aluno simplesmente sabe, mas não, né? Hoje o aluno é bastante informado, de modo geral, né? Seja pela mídia, pela internet, ele tem muito acesso à informação. Só que muitas vezes ela não é trabalhada dentro da escola, né? E às vezes o tabu é mais a parte do professor, que se sente inseguro a discutir a sua própria sexualidade. Sim. Ou de ele simplesmente revelar os seus preconceitos também, né? Ou de ter um ponto de apoio com quem ele possa contar, né? Porque às vezes ele tem a informação, mas não sabe com quem dividir, com quem também contar nesses casos. Exatamente. Né? Mas sempre é um tema tabu na escola, né? Trabalhar sobre esses assuntos. Então, tem muitos professores que nos recebem muito bem, tem outros também que têm a dificuldade em função de que o que a gente tem percebido é quando se manifesta algum caso de abuso sexual com algum aluno da escola, tem-se o medo da imagem da escola. Um aluno de escola X aconteceu um caso de abuso. Então a cidade, sobretudo se é uma cidade pequena, né, todo mundo acaba identificando aquela situação de abuso com aquela determinada escola. Então às vezes a gente sente uma retração por parte de alguns gestores, né, a nossa presença, porque tem medo de falar, a imagem, né, ficar da escola, abalada da escola. Né? Professor, e para a gente finalizar bem rapidinho, se alguém quiser conhecer mais o projeto, como que pode ter acesso às informações do projeto Ciranda? Assim? Nós temos um blog, né? Você colocando projeto Ciranda Univale Tijuca, você pode encontrar lá no Google, né? As informações. Você pode encontrar o blog, lá tem algumas informações. Ok, professor. Então a gente agradece a sua presença aqui no programa Casulo e até a semana que vem.